aí, estudante! Tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Que saudade! Eu sou a professora Marcela Sarra e eu voltei aqui para as aulas de redação para falar com você sobre a revisão para a redação do Enem. Vai ser uma revisão bem rápida, a gente vai abordar todos os pontos principais. Aqui na tela você vai ter os tópicos da revisão, a gente vai revisar o tema, o planejamento do texto, que entra na competência 3, as exigências específicas de cada uma das competências e uma sugestão de divisão de tempo para a prova, tá bom? Então vamos começar falando sobre um assunto muito importante. O Enem, a redação do Enem, ela é avaliada levando em conta 5 competências. A competência 1 é domínio da norma culta. Isso já está mais ligado, assim, com a parte de gramática, sabe? Então, acentuação, uso de vírgula, regência, colocação pronominal, todas essas regras gramaticais entram na competência 1. A competência 2, ela vai avaliar a estrutura do texto. Então, se você está fazendo um texto dissertativo ou argumentativo, que é o modelo exigido, a gente já conversou sobre isso nas nossas primeiras aulas, e a abordagem do tema com o uso de repertório sociocultural externo, a gente vai falar sobre isso. A competência 3 é o planejamento do texto. Se seu texto tem pé e cabeça, certo? Se ele faz sentido, se as coisas dialogam dentro dele, se o argumento 1 conversa com o argumento 2, se ele tem planejamento, se as ideias são desenvolvidas. É isso que a competência 3 vai avaliar. A competência 4 é a utilização de recursos coesivos e a competência 5 é a elaboração da proposta de intervenção. A gente não chegou a conversar sobre proposta de intervenção, infelizmente, mas vocês vão ver aqui nessa revisão que ela é bem mais fácil do que parece. Tem vários jeitos de fazer uma proposta de intervenção boa e é fácil, é só você seguir o que eu vou falar aqui nessa revisão, beleza? Então vamos começar falando sobre o tema, como se manter no tema, né? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, que serve como uma dica, mas também é uma coisa muito importante. Utilize as palavras-chave da proposta na contextualização. Isso é obrigatório? Não, num texto Enem não é obrigatório, mas é muito recomendado que você utilize as palavras-chave ou sinônimos, certo? Na introdução. Então, por exemplo, se a gente está falando de um tema que fala de acesso ao cinema, bom, você precisa usar quais palavras-chave? Acesso e cinema. Então, você precisa usar necessariamente cinema? Não, mas você pode falar obras cinematográficas, você pode falar filmes, certo? É legal fazer o seguinte, quando você bate o olho no tema, escreve do lado, no canto da prova, no rascunho, sei lá, onde você achar melhor, escreve sinônimos das palavras-chave do tema para ir usando pelo menos uma palavra em cada parágrafo. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente está se mantendo no tema ao longo de toda a redação, quando na verdade algum argumento está mais deslocado do que o outro. Isso é um jeito, é um macete para você conseguir fazer com que toda a sua redação retome o tema, consequentemente mostre um pouco mais de planejamento, certo? Você não precisa fazer isso, não é obrigatório, mas se você não quiser colocar as palavras-chave do tema ao longo de toda a redação para não ficar repetitivo, coloque pelo menos na contextualização, certo? Outra coisa, lembrar de falar não somente do assunto, mas do recorte específico exigido. A gente teve uma aula sobre isso. Se o tema é violência contra a mulher, não fala só de violência. E isso é muito importante na introdução e no texto inteiro. Não adianta nada você escrever uma introdução que fale sobre violência generalizada e começar a falar de violência contra a mulher no argumento 1, porque é como se a sua contextualização não tivesse servido para nada. Você não contextualizou o tema, você falou de violência, mas o tema é violência contra a mulher, entendeu? Então você tem que falar desse recorte específico. Se o tema é analfabetismo, o texto todo tem que falar de analfabetismo e não só de educação, entendeu? Muito cuidado para não confundir e não falar da coisa muito geral, sabe? O texto todo tem que falar do tema específico, do recorte específico, certo? Vamos falar então de planejamento textual. Por que você deve, ou eu recomendo fortemente que você planeje o seu texto antes de escrever. Planejar o texto evita que você cometa os seguintes erros. Evita que você deixe as ideias incompletas, pontas soltas, evita que você faça relações contraditórias e incoerentes, que você fale uma coisa e depois
diga o contrário, certo? Que você fale coisas que não têm nada a ver, evita que você crie argumentos que não tenham relação com a sua tese e evita que você deixe os seus argumentos incompletos. Isso tudo é a competência 3. Então, o que é a competência 3? É você escrever um argumento que tenha começo, meio e fim, e não só você jogar uma afirmação. Você joga a afirmação e acha que está argumentando. Não, você tem que explicar por que isso acontece desse jeito. Né? Que elementos da sociedade permitem que esse acontecimento continue acontecendo? Né? Que pensamentos da sociedade permitem que isso continue acontecendo? Tem, sei lá, algum filósofo que teorize isso que acontece? Tem alguma notícia recente que mostra que isso continua acontecendo? Então, é explicar, né? E é explicar as coisas com coerência. É você explicar as coisas com sentido, certo? Então, se na sua tese você fala de ineficiência governamental, um dos seus argumentos tem que ser sobre ineficiência governamental. Isso mostra que o seu texto foi pensado e que você não só saiu escrevendo, certo? Você tem tempo na prova para planejar o seu texto. Você não precisa sair escrevendo desesperadamente, pensando: meu Deus, não vai dar tempo. A prova é um tempo apertado, sim, é um tempo apertado, mas se você se planejar, você consegue sim pensar no seu texto, fazer um rascunho antes de começar a escrever, o que é muito importante para que o seu texto faça sentido, certo? Como se planejar, que é uma coisa que também, se você tem dificuldade nisso, a gente já teve uma aula específica para isso. Você não precisa começar direto pela contextualização, pode começar pensando na sua tese, pensando nos argumentos, mas todos esses elementos têm que estar aí no seu planejamento. Ah, mas como que eu vou fazer o planejamento? Faz uma listinha, exatamente como está no slide. Precisa escrever as perguntas? Não, vai colocando, é como se fosse uma chuva de ideias, sabe? Um brainstorm, né? Toró de ideias. Você vai fazer lá tudo que vem na sua cabeça e depois você reserva um tempo, esse tempo está reservado para você falar: não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui se relaciona com isso aqui, e montar o seu texto, né? Como se fosse um lindo quebra-cabeça que todas as peças estão encaixadas e você não teve que forçar o encaixe de nenhuma peça, entendeu? Então, começando pela contextualização. Não tem ordem certa, tá? Para começar a planejar, mas começando pela contextualização. Eu vou utilizar repertório externo na contextualização? Já dando um spoiler da competência 2, eu preciso utilizar repertório externo em algum momento, pelo menos um. Vai ser na contextualização? Se sim, qual? Eu vou usar um dado estatístico? Eu vou usar um evento histórico? Vou usar uma citação? Vou usar música, filme, livro, etc. O que eu vou usar para contextualizar o tema? E essa é a parte mais importante, por isso que está em negrito. Esse repertório realmente tem a ver com o tema? É aquilo que eu falei na aula sobre planejamento. Não adianta nada você tacar um Thomas Hobbes aí, um Kant, um filósofo genérico e achar que está arrasando. Por quê? Porque as coisas têm que ter relação. E não é uma relação tipo assim: fala mais ou menos sobre a mesma coisa, então eu vou colocar a citação aí. Não, é uma relação, tem que construir uma ponte, você tem que fazer essa relação. Senão, o repertório tá lá, mas ele não é considerado produtivo. É como se você só estivesse literalmente perdendo o espaço do seu texto, enchendo linguiça. E não pensa que o corretor não percebe, porque ele percebe sim. Então tá. Você vai pensar se esse repertório faz sentido e como que eu vou fazer essa relação, essa ponte. A ponte é necessária. Nenhum repertório você coloca, por exemplo, a citação e o tema. Você tem que relacionar. O que tem a ver essa citação com o tema? O que tem a ver eu falar de, sei lá, quarto do despejo da Carolina de Jesus, para depois ir falar de saneamento básico. Então, eu falar do cortiço, para depois eu ir falar de saneamento básico. O que tem a ver? Entendeu? Você tem que explicar para o seu leitor o que tem a ver, por que eu escolhi esse repertório, certo? Depois vamos para a tese, né? A tese é o quê? É literalmente no final da sua introdução você colocar um resumo do seu ponto de vista. O que é o meu ponto de vista? Meu Deus, o seu ponto de vista são os seus argumentos, é o que você vai defender. Então, é literalmente você falar: vou defender isso e vou defender isso. Lógico, você não vai usar a primeira pessoa, né? Isso também está nas nossas aulas mais básicas sobre redação. Nas primeiras aulas, não usar a primeira pessoa. Mas é literalmente um resumo,
né, do que você vai defender ao longo do seu texto. Ah, mas precisa ter isso? Precisa. É uma exigência, precisa ter, e você vai colocar no seu planejamento. Evitar afirmações muito vagas quando você for colocar a tese. Lembrando, a tese não é o tema, certo? A tese não é você falar, precisamos discutir sobre ecologia. O que você vai discutir? É problema? É causa? É consequência? O que você vai falar? Entendeu? Precisamos discutir sobre os problemas da educação no Brasil. Que problemas? Entendeu? A tese é mais detalhada do que isso. Ela não é vaga. Você precisa discutir as causas do problema. Tá, quais são essas causas? Entendeu? Resume, você vai gastar o mesmo espaço. Qual que é a causa? Ah, ineficiência governamental e falta de apoio da família, beleza, bota lá, ineficiência governamental e falta de apoio da família. Pronto, sua tese está pronta, entendeu? O maior problema que os alunos têm é de colocar coisas muito vagas, né? Não precisa ser tão vago, na verdade não deve ser tão vago. Coloque uma tese específica, certo? Que mostre que o seu texto foi pensado, tá bom? Depois, seguindo, argumento 1 e argumento 2. Você vai pensar numa afirmação, por exemplo, uma das causas do problema é, sei lá, falta de leitura. O Brasil não lê, as crianças não leem. Ah, mas por quê? Porque a família não incentiva. Então você vai lá colocar. Esse é o seu argumento 1. A família não incentiva a leitura, isso é uma causa do problema. Beleza. Por quê? Por que a família não incentiva a leitura? Por que isso é uma causa do problema? Certo? Por que isso tem que partir do lar? Por que é tão importante que isso parta da família? Né? Por que a criança não aprende isso na escola? Né? Qual que é a importância disso partir da família? Então, você tem que explicar, literalmente. Argumentar é o quê? É você falar os porquês. Então, não pense que você vai só fazer uma afirmação, então falar a falta de leitura, né, a falta do hábito de leitura parte da família. É possível ver isso e já começar a atacar exemplos. Seu argumento não vai estar bem fundamentado, né? O exemplo ele serve quando você já explicou o que você precisa falar. Então, isso acontece porque... E aí você explica, certo? E aí você vem com exemplo, aí você vem com dado estatístico, aí você vem com todas essas coisas que são sim muito bem-vindas na argumentação, mas elas vêm depois da explicação, certo? Então você aprofunda a afirmação feita. Por que isso acontece? Que pensamentos fazem com que isso aconteça? Então, por que a leitura não é valorizada no âmbito familiar? Sei lá, de repente é uma família carente que nunca incentivou os filhos a lerem porque precisa que os filhos sejam mão de obra para gerar renda? Por que isso acontece? Que eventos históricos, que ações, que notícias permitem que isso aconteça. Então, você vai explicar e depois, ou junto com a explicação, você usa um repertório produtivo se houver. Ah, eu preciso usar repertório produtivo em todo parágrafo? Não. Você precisa usar repertório produtivo, eu vou explicar já já o que é isso, em pelo menos um parágrafo, né? Pelo menos um repertório produtivo. O resto você pode tirar da coletânea, se você quiser. O mais importante do seu argumento é encher ele de ideia? Encher ele de citação, de filósofo, de sociólogo, de notícia? Não! É você explicar o que você está defendendo. Isso é o mais importante da sua argumentação, certo? No argumento 2 você vai fazer a mesmíssima coisa, só que tentar estabelecer uma relação entre esses dois argumentos. Então o argumento 2 ele é uma consequência da falta da leitura, né? Ele é uma consequência ou ele é outra causa, né? É uma adição. Ou ele, sabe, você precisa estabelecer, geralmente as relações são essas mesmo, viu? Adição ou consequência, são as que os alunos costumam usar mais. Mas é isso que você precisa fazer e vai aprofundar as ideias e vai usar repertório produtivo se houver. Proposta de intervenção, vou passar bem rapidinho porque a gente vai falar dela depois. Agente, ação, meio ou modo de execução é a mesma coisa, finalidade da ação e detalhamento de algum desses elementos. Quantas propostas de intervenção? Uma. O Enem cobra uma proposta completa. Não precisa gastar 10 linhas para escrever 30 mil propostas, não precisa. Uma proposta que tem a ver com os dois argumentos pode ser uma proposta mais geral, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Mas, passando agora para as exigências da competência 2. Bom, como eu já falei para vocês, a competência 2 é aquela competência que vai cobrar
o estilo do texto, o modelo do texto, então dissertativo, argumentativo, e o repertório externo produtivo legitimado. Meu Deus, o que é isso? Calma, é mais simples do que parece. O seu texto do Enem não pode ter só dados da coletânea, tá? Você precisa trazer pelo menos um repertório. O que é repertório? É alguma informação. O que é produtivo? Que ele tem a ver com o seu texto, certo? Você não tá só lá tacando informação, entendeu? Tacando aquelas citações genéricas que servem para tudo, já falei para vocês. Isso não existe, tá? Tem que ser uma coisa pensada. O que é legitimado? Que tenha uma fonte, né? Ai, mas como é que eu vou colocar a fonte de uma citação? O autor. A fonte de um livro? O autor. A fonte de uma música? O músico, o cantor, né? A fonte de um filme? Ah, coloca o ano, sabe? São coisas assim que dê para o corretor pesquisar para ver se é verdade, tá? Você colocar o título de um filme já é suficiente, ou a série tal da Netflix, tá? O corretor já vai saber, entendeu? O desenho tal do canal tal. Agora, no caso de notícia, evento histórico, colocar o nome do evento já é legal, então Revolução Industrial, né? Queda da Bolsa de Valores, crise de 1929, se você souber o ano legal, se você não souber, coloca o século. Notícia, preciso da data? Não, coloca o ano, certo? Ah, preciso do jornal? Não, também não, coloca o ano que já vai ser mais palpável. Se você tiver a fonte do jornal, ótimo, né? Tal notícia vinculada pelo G1, pronto. Né? Então, assim, precisa ser uma coisa que tenha uma fonte, que seja palpável, para não ser tipo assim, tirei da minha cabeça, sabe? Tem que ser minimamente palpável, isso é legitimado. Externo quer dizer que não está na coletânea, certo? Então, um repertório externo produtivo e legitimado, uma informação que não esteja na coletânea, que tenha a ver com o meu texto, que vai enriquecer o meu texto e que possa ser comprovada no Google. Tipo assim, jogar no Google, vou achar, entendeu? É isso basicamente. Para tirar nota máxima na competência 2, é necessário que o seu texto tenha pelo menos um repertório externo produtivo e legitimado. Você precisa usar uma coisa tipo muito cult? Não. Você pode usar coisas do seu dia a dia, você pode usar notícias, desenhos, filmes, séries, até anime, sabe? E quando eu falo filmes e séries, não é umas coisas tipo Black Mirror, você pode usar Velozes e Furiosos, sabe? Tropa de Elite, Naruto. Eu sei que parece meio escrachado, mas tudo se resume à construção. Se realmente tiver relação com o que você está falando, então tá tudo certo, entendeu? Precisa de um repertório externo produtivo legitimado. Pode ser, assim, coisas do mundo, sabe? Você tem que usar. E se eu não usar? Bom, se eu não usar, se o meu texto não apresentar esse repertório, a nota vai ser 120 nessa competência no máximo. Ah, mesmo se tiver um texto completo, contextualização, tese, argumentação, propósito de sim, mesmo se tiver um texto completo, um texto ótimo, um texto dissertativo, argumentativo lindo, não tiver repertório externo legitimado e produtivo, a nota vai ser barrada em 120. Isso é uma regra, daí a importância de você conseguir pontos com esse repertório, beleza? Vamos para as exigências da competência 4. As exigências da competência 4 são as exigências sobre conectivos, recursos coesivos, certo? Seu texto precisa apresentar uma quantidade mínima de conectivos distribuídos em partes específicas do seu texto. Ai, meu Deus, calma, é mais fácil do que parece. Então, olha só, eu vou explicar para vocês duas faixas de nota, certo? Você vai tirar 160 na C4 se você usar um recurso coesivo de qualquer natureza no interior de cada parágrafo e ao menos um recurso coesivo sequencial interparágrafos. O que é isso? Vou explicar. E 200 se você usar dois no dentro de cada parágrafo e dois entre parágrafos, certo? Agora eu vou explicar para vocês o que são esses recursos. Cada bloquinho desse é um parágrafo, certo? Um texto normal de 4 parágrafos. Os recursos coesivos sequenciais interparágrafos são os rosa que você está vendo aí na setinha, certo?
se você por algum motivo não estiver enxergando as cores, são os conectivos marcados pelo quadradinho das setinhas, certo? Então, o que é você usar um conectivo entre os parágrafos? É você, literalmente, intercalar os parágrafos. Você começar o seu argumento com ademais, consequentemente, portanto, né? Portanto, não, porque é mais para conclusão. Mas, enfim, é literalmente isso. Se você usar, por exemplo, um conectivo entre o argumento 2 e a proposta de intervenção, ou seja, começar a sua proposta de intervenção escrevendo portanto, ou é necessário, portanto, suprir essas necessidades. Enfim, você já tem um pontinho aí na competência 4. Se você usar na proposta de intervenção e no argumento 2, então, entre o argumento 1 e o argumento 2, ademais, consequentemente, você já tem mais pontos. Se você usar dois recursos coesivos dentro dos parágrafos, dentro dos argumentos, então, para você estruturar o seu raciocínio, certo? Então você está falando uma coisa, e aí você fala pois, você fala por quê, você fala isso mostra que tal coisa, você sabe encadear o seu raciocínio, você consegue 200 na competência 4. Não conseguir, só consigo colocar 1, você consegue 160. Certo? Eu tô só explicando aqui para vocês não irem no escuro, assim. Tipo, ai, não sei, vou tacar conectivo a rodo em tudo. Não, é lógico, gente, que eu tô falando aqui é de você utilizar os conectivos de maneira correta, né? Se você usar o conectivo com o sentido errado, né? Se você utilizar um recurso coesivo com o sentido errado, ele não vai contar, tá bom? Mas, voltando aqui para revisar, essas são as contagens da competência 4, beleza? E, por fim, as exigências da competência 5, certo? Para tirar nota máxima na C5, você deve construir no mínimo. O que significa no mínimo? Que se você fizer uma, já tá ótimo, entendeu? É o que eu falei lá no começo do vídeo, não precisa quebrar a cabeça com duas propostas de intervenção, o Enem só está cobrando uma nesse momento, certo? Então você vai escrever uma proposta completa, que obviamente tenha relação com os problemas que você abordou na argumentação, né? Que a sua argumentação ela vai trazer problemas, ela não vai falar dos pontos positivos das coisas, é muito mais benéfico que você traga problemas no Enem, especificamente. E você vai trazer esses 5 pontos. Eu trouxe um exemplo de proposta de intervenção para mostrar para vocês. O agente pode ser o governo, o estado, o ministério. Precisa ser só agente público? Não, pode ser ONGs, pode ser a família, pode ser as escolas, certo? A ação, que vai ser marcada por um verbo, o meio. E aí é muito importante que vocês utilizem as palavras-chave, certo? Então, por meio de, por intermédio de, mediante a. Não estou falando a palavra-chave do tema, tá? Eu estou falando essas palavrinhas específicas aqui. Por meio de, por intermédio de, mediante a, etc. A finalidade, mesma coisa. Você vai usar essas palavrinhas-chave. Lógico que tem outras, eu coloquei aqui as principais. A fim de, com a finalidade de, com o fito de, no intuito de, enfim. E o detalhamento, você pode detalhar qualquer um dos elementos, pode ser detalhado, isso aqui não tem ordem. Na verdade, a proposta ela não tem ordem, mas o corretor está acostumado com essa ordem, tá bom? Então, se você colocar nessa ordem, você vai facilitar a vida do corretor, ele vai gostar muito de você e muito provavelmente vai identificar cada um dos elementos muito mais rápido, certo? Então, falando aqui sobre algumas coisas para você não usar na proposta de intervenção. O gerúndio. O que é o gerúndio? Fazendo com que, é o NDO, né? Fazendo, evitando, né? Não usa. Por quê? Porque o gerúndio ele tende a confundir. O corretor ele vai ler a sua proposta de intervenção e ele vai falar, tá, fazendo com que as coisas sejam erradicadas. Isso é o quê? É a finalidade, é detalhamento, é o quê? Entendeu? Não, fica difícil entender o que você está querendo colocar ali. E aí, como é orientado o corretor? Na dúvida, de não considerar, entendeu? Então, para você não correr o risco de perder um dos elementos da sua proposta de intervenção por causa do gerúndio, não usa. Ou só usa quando você já tiver absoluta certeza de que você já colocou todos os 5 elementos, certo? Futuro do pretérito, não utilize. O que é o futuro do pretérito? O governo deveria, a sociedade poderia. Não usa, não usa, não usa, não usa.
Condicional, não usa. Também, não usa. Tipo assim, vetado, não usa. Se o governo investisse, se as escolas fizessem, não usa. Por quê? Porque tá na grade do Enem a utilização do condicional e do futuro do pretérito barra sua nota em 80 pontos. 80 pontos é menos da metade. Você vai ficar com menos da metade, muitas vezes por causa de uma besteira. Você pode escrever uma proposta completa e ficar com 80 pontos se você usar o condicional ou o futuro do pretérito. Então, assim, é perder muito ponto, 120 pontos por uma besteira. Então, não usa condicional e não usa futuro do pretérito. Não usa. Ai, como eu uso? Assim. Portanto, o governo federal, agente marcado em rosinha, deve, ações assim, deve regulamentar uma nova cláusula, ação em laranjinha, que diminua o excesso de propagandas e de informações semelhantes voltadas para o público infantil e juvenil, detalhamento em verdinho, por meio da inclusão desta cláusula na Lei do Marco Civil da Internet, meio em azul, com o intuito de preservar a infância e a juventude nacional, finalidade em amarelo. Você viu que tá tudo muito bem marcado? Ai, mas é mecânico. A proposta de intervenção do Enem é mecânica. Você não vai inventar na proposta de intervenção do Enem. Você não vai resolver os problemas do Brasil na proposta de intervenção do Enem. Você vai colocar agente, ação, detalhamento, não precisa ser nessa ordem, meio, finalidade e vai tirar 200, entendeu? É isso, esse é o seu objetivo na proposta de intervenção do Enem. Não é criar nada mirabolante, você evita, né, construir propostas de intervenções que sejam mirabolantes, do tipo, é necessário que o governo construa uma casa para cada morador de rua. Tipo assim, isso não é praticável, sabe? Coloca umas coisas assim mais, né, que você vê por aí os alunos colocando e que funciona. Não se mexe em time que tá ganhando e você tira 200 escrevendo propostas de intervenção assim, tá bom? Indo finalmente para a sugestão de estratégia de tempo, o que eu sugiro para vocês? Reservar entre 1 hora e 1 hora e meia para fazer a redação. 1 hora eu sugiro se você tem muita dificuldade em humanas, se você sabe que você vai gastar bastante tempo nas questões de história, de geografia, de português, você sabe que você vai gastar bastante tempo nelas, reserva 1 hora. Agora, você tem mais facilidade, reserva 1 hora e meia. Talvez seja meio contraditório falar isso, mas é para ter uma ideia, né, de tempo para você conseguir se achar na hora da prova. Não só vai fazendo as questões e o tempo que sobrar eu faço para redação, porque você não vai fazer uma boa redação. Talvez você faça, lógico, mas assim, se sobrar 20 minutos para redação e ainda ter que passar para o gabarito, meu Deus, então é bom planejar o seu tempo antes de ir para a prova. Você travou no raciocínio da redação? Faz algumas questões, volta, tudo isso com o olho no tempo. O tempo é muito importante. Depois volta para a redação, mas tenta não ficar trocando muito, senão não adianta você reservar 1 hora para redação ou 1 hora e meia, certo? Porque aí você vai perder o controle do tempo. Né? Não pode usar relógio, não pode ver a hora, você tem que ficar, você depende do seu monitor que está lá na sala com você, isso no caso da prova presencial. Mas enfim, o que eu sugiro? Primeiro passo, ler o tema da redação antes de ler a coletânea. Eu particularmente gosto de ler o tema da redação antes de tudo. Então, se você vai fazer a prova primeiro, lê o tema da redação antes de tudo, porque aí a sua cabeça já vai trabalhando. Se você acha que isso atrapalha, então não leia o tema da redação. Depois você vai ler a coletânea e vai grifar tudo que você acha que pode ser usado. Ai, não tem nada que eu achei legal que eu acho que pode ser usado. Não usa nada, você não é obrigado a usar a coletânea, certo? Planejar o texto em 20 minutos, de acordo com o que eu dei de dica aqui nessa aula. Fazer o rascunho, é importante sim você fazer um rascunho da sua redação. Aí você faz a letra porca, você risca as coisas, faz um negócio feio, não precisa ficar bonito o rascunho, tá? Não seja perfeccionista nessa hora. E aí você vai passar a limpo a sua redação e fazer uma revisão gramatical. Então você olha o rascunho e fala, meu Deus, o que eu escrevi aqui tá tudo errado. Aí você corrige. Né? Quando você estiver passando a limpo, você vai revisando, vai colocando os acentos que você comeu, vai colocando as vírgulas que você comeu, né? Essa hora que você vai deixar a sua redação perfeitinha, beleza? Por fim, eu só quero desejar a você uma boa sorte. Você consegue dar o seu melhor. Fique tranquilo, não fique nervoso. Essa prova não mede quem você é, essa prova não mede a sua inteligência e você consegue fazer uma boa prova. Você é completamente capaz
de fazer uma boa prova, tá bom? Eu torço muito por você, torço de verdade, espero que você consiga alcançar os seus objetivos nessa prova. E se por acaso você não conseguir, não é o fim do mundo. Terão outros Enems, terão outras provas. A vida é muito mais do que um vestibular, tá bom? Mas você consegue, beleza? É isso, um grande beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima, tomara!